Bom, pessoal, vamos para mais uma aula, a nossa última aula sobre fundamentos de CSS. Vai ser uma aula um pouco mais comprida, vamos tentar chegar a manter o horário que a gente está sempre fazendo, mas ela tem bastante conteúdo. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver formatação de links com CSS. Vamos ainda trabalhar com algumas coisas de layout. A gente já viu alguma coisa sobre layout com HTML, um pouco de CSS lá no início, quando eu fiz alguma demonstração, mas eu não cheguei a explicar muita coisa para vocês. A gente vai reforçar isso aí e ver algumas coisas que a gente não viu sobre posição. Falar sobre a propriedade Z-index. E vou fazer um exemplo com vocês de layout de site, já com as áreas específicas, cabeçalho, menu, conteúdo, rodapé. Vamos deixar um exemplo pronto para vocês, caso vocês resolvam querer começar a mexer com o site aí no período de férias, já tem um exemplo pronto para vocês irem trabalhando com isso. Vamos ao que interessa. Links. A Maria Eduarda não está aí agora, ela ia adorar essa parte dos links aqui, porque ela perguntava sempre, né? Então, a gente tem aqui classes específicas para a gente formatar links. Normalmente, a gente faz isso usando a tag A, porque você já formata para todos os links. Dá para utilizar classe CSS também, para você aplicar apenas aqueles links que você quer e não para todos, né? Mas é bem interessante. A gente tem diversas formas de fazer essa formatação. Tem aqui alguns exemplos, ó. Um texto de cor diferente, um texto sublinhado, pode ser em formato de botão, apenas com uma borda, ou pode ser em formato de botão com uma cor de fundo. Tá? E todos eles ainda têm, como a gente está fazendo mudanças ou criando classes que mudam algum detalhe, nos 4 estados de situação do link, que é o link, que é esse primeiro ali, o A-link, né? O link é o normal, aquele que fica fixo lá, sem você ter clicado nele, sem você passar o mouse por cima, sem você visitar, já ter aberto em algum momento. Um outro que é o visited, ou seja, aquele link que você já clicou alguma vez nele, já abriu aquela página em algum momento. O over, que é quando você passa o mouse em cima. Então, passou o mouse em cima, ele pode estar mudando, né? Aí essa mudança é de acordo com as propriedades CSS que você colocar para esse over. E o active é o link que você está clicado nele no momento, aquele que você clicou e apertou. Por exemplo, se você ficar segurando, é o link que está ativo. Então, está aqui um exemplo de mudança de cor nos links. Então, vou ter um exemplo bem tranquilo para vocês visualizarem cada situação ou cada estado do link vai estar numa cor diferente. Nós vamos fazer esse exemplo aqui e ver isso como fica na página. Vou abrir o meu VS Code, abram o de vocês também, vamos fazer junto, para vocês irem praticando aí comigo, tá bom? Vamos abrir o VS Code, ó. A última página que a gente fez foi sobre esse texto. Nós vamos criar um outro arquivo aqui para a gente poder trabalhar. Novo arquivo, vou chamar esse de links. Já tem links, né? Vamos chamar ele de... Vamos renomear. Vamos chamar de links underline css ponto html ponto links css. Lembra da dica? Digito HTML, escolho HTML5, ele já criou aqui a nossa estrutura. Então,
links. Vai ser o título dessa página aqui. Vou abrir o PDF da apresentação para a gente poder também copiar. Essa é a aula 11, tá? Nossa aula 11. Vou botar aqui o exemplo, ó. Deixei comentários para vocês também utilizarem isso daqui. Como é que eu vou testar isso daqui? Primeiro, eu vou criar aqui dentro do cabeçalho, né? A tag style. Entre style e barra style, vou colar, Ctrl V, aquilo que eu copiei lá, aquelas classes. Vou mandar formatar o documento. Então, como é que vai ficar isso daqui, ó? Todo link que aparecer na página, todo link que eu colocar aqui na página, o link é o A, né? Ele vai aparecer o link normal na cor vermelha, o texto. O link visitado na cor verde. O over na cor rosa. E o ativo, que é quando eu tiver apertado, na cor azul. Vamos fazer o teste aqui, ó. E vamos colocar um link. A href. Para uma das páginas que a gente já tem aqui, a gente pode colocar, por exemplo, para... Era bom um que não abriu ainda, né? Eu acho que não tem nenhum que a gente não abriu aqui, mas a gente pode mudar o nome de algum para poder fazer o teste. Eu vou botar aqui para esse cores, ou simulador, vou chamar o simulador. Simulador de cores. Esse aqui. Aqui a gente vai colocar o nome que a gente quer que apareça aqui, ó. Link. Vou colocar mais de um link. Você vou colocar um BR aqui. Ele dá uma linha a mais. O segundo link vai para uma página que já existe. E pode ser div.html. Eu vou renomear esse simulador de cores. Rename. Simulador cor. Só para vocês visualizarem a diferença de um link que eu já visitei para um link que ainda não foi visitado. Senão, todas as páginas aqui já foram visitadas. Nós podemos também colocar outro link para um site. Pode ser para um site que a gente também não visitou ainda. Então, a gente pode vir aqui, http www. Difícil, um site que eu não visitei aqui. ufg.gov.br. O UFG é a Universidade Federal do Goiás. Acho que eu nunca visitei esse site, mas de qualquer jeito vamos colocar para aparecer lá. Bom, salvei aqui a página Zinc CSS. Ó. Vamos abrir links CSS no navegador. Olha como apareceu aqui, ó. Olha como apareceu. Ó. Passo o mouse em cima, tá, todos ficaram rosa. Um tá ficando verde. Qual é o que tá ficando verde? Vamos ver aqui no código. Ó. O verde é aquele que ainda não foi visitado. Então, o único que eu não visitei é o div HTML. É o FG eu já visitei. Aliás, o visitado, desculpa pessoal, o vermelho é que eu nunca visitei, o div eu já visitei, então ele está ficando verde, ó, visitado. É verde. Quando eu passo o mouse em cima, todos vão ficar o quê? Rosa. Então, olha lá. Passo o mouse em cima, tá rosa. Aquele que tiver ativo fica azul. Lembra que eu falei do ativo? Então, se eu vim aqui e clicar, ó lá. Estou clicado segurando, tá? Então, ele ficou azul. Saí, ó, de cima, ficou verde.
E se eu acessar? Então, vou entrar aqui agora, por exemplo. Esse é o simulador de cor, né? Ele veio para cá. Se eu voltar lá para a minha página, o que aconteceu? O primeiro link agora já foi visitado, então ele ficou verde também. Então, o único que eu não visitei ainda foi o site da UFG aqui. Entenderam essa questão do link, visited, over e active? Ah, o texto, tá, o comentário já diz especificamente o que, que é, mas é bom a gente ver isso na prática mesmo, tá? Então, coloquei os 3 links para a gente fazer essa simulação. Tranquilo até aí? Perguntas? Beleza. Vamos continuar. Eu posso fazer também, tá? Não só uma mudança de cor, mas uma mudança na decoração do texto que aparece ali, tá? O texto ou imagem, ou qualquer outra coisa que o link estiver colocando. Um dos exemplos que eu tenho aqui de decoração é a decoração do texto, que pode ser um underline, tá? Aparecer aquela linhazinha sublinhada embaixo. E eu posso dizer, ó, como está o exemplo aqui, ó, no link normal e no visitado não tem underline. Só quando eu passar o mouse em cima ou quando eu clicar no mouse, clicar com o mouse no link é para aparecer um underline. Vamos fazer esse exemplo aqui. Eu vou pegar o mesmo que está lá, não vou mudar, não vou criar outro, vou fazer a simulação nele mesmo. Vamos lá. Então, ó, nos 2 primeiros, eu vou acrescentar aqui, ó, text decoration, e vou colocar none, ou seja, não tem decoração no link normal. No link visitado também não vai ter. Quando eu passar o mouse em cima, eu quero que ele apareça um underline. Olha lá, underline. O underline é aquele sublinhado. Eu salvei, tá? E vamos ver funcionando. Atualizei. Viu que sumiu o sublinhado? Ó. Agora, quando eu passo o mouse em cima, olha lá, além de ficar rosa, aparece o sublinhado. Ó. Viu que legal? Ah, Jota, dá para fazer mais coisas? Dá para fazer muito mais coisas, tá? Então, por exemplo, dá para quando passar o mouse em cima, transformar, por exemplo, em uppercase. Ó. Então, por exemplo, aqui já está com uppercase, né? Já está tudo maiúsculo. Deixa eu botar tudo minúsculo aqui, ó, para fazer a diferença. Só a primeira maiúscula. Então, eu posso decorar o texto e ainda posso transformar ele também. Tá? Quando passar o mouse em cima, ele vai aparecer maiúsculo. Vamos ver se isso acontece. Está minúsculo. Passo o mouse em cima, ficou maiúsculo. Além de colocar o underline e mudar a cor para rosa. Todas essas configurações estão aonde? Está no código. Então, ó, passei o mouse em cima, vai ficar rosa, vai botar o underline, vai mudar para maiúsculo. Quando eu só clicar e apertar, vai ficar azul e vai mudar e vai colocar o underline. Então, se eu vir aqui, ó, e apertar, ó lá. Ah, ele não ficou minúsculo, é porque ele manteve a transformação que estava aqui. Porque apesar de estar apertado, o mouse ainda está em cima do texto, né? Por isso. Vamos voltar. Um outro exemplo seria o background. Tá? Colocar uma cor de fundo nesse texto também. A gente já fez até o teste aqui do underline, nós vamos rodar também
o background. Background color. Vamos botar um yellow como ele sugeriu lá. Tanto no... Vamos fazer a mesma configuração aqui para o texto por mouse over e por active. Os dois vão ficar com fundo amarelo. Vamos ver, vai ficar horrível, né? Compartilhar aqui, ó. Eu nem estava compartilhando, né? Eu vim aqui, coloquei o background, ó. Deixa eu voltar. O que eu fiz foi isso aqui. Eu acrescentei aqui no over a propriedade background color. Coloquei um yellow. Peguei esses dois aqui da transformação e da cor de fundo e coloquei também no active. Então, tanto o link selecionado quando eu passar o mouse em cima vai ficar com o background amarelo e vai mudar o texto para maiúsculo. E vai colocar o underline. Vamos ver isso lá funcionando. Ó, olha o fundo, ó, amarelo. Se eu clicar e segurar, azul. E o fundo continua amarelo. Viram? Ou seja, essas configurações todas a gente já viu, essas propriedades de background, de uppercase, de mudança de cor. É só a diferença que a gente está aplicando no link. Certo? E se eu quiser fazer um botão de link, lembra aquela caixinha que aparece lá, bonitinha? Então, dá para fazer também usando CSS. Né? Basta a gente definir algumas propriedades que a gente já aprendeu a fazer. Então, vamos lá. Aqui, nesse exemplo, até juntei, tá, as propriedades link visitada, porque vão ter as mesmas características, e over e active, que também vão ter as mesmas características. Então, isso são coisas que a gente vai aperfeiçoando aos poucos. Vocês viram nos exemplos que eu fiz até agora, que é exatamente isso. Link e visited têm a mesma configuração. E over e active também tem a mesma configuração. Já que eles têm a mesma, por que eu tenho que ficar replicando duas vezes a mesma formatação? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. O exemplo é o exemplo da caixa. Background. Eu vou tirar todos esses aqui e vou substituir por esses dois apenas que a gente já trouxe. Vamos formatar. Pronto. Ó. Cor da letra branca, fundo vermelho. E aí eu posso inclusive mudar de cor. Ó. Ele está com uma cor específica. Acho que ele está mudando. Ele está um vermelho um pouco mais escuro quando passo o mouse em cima. Vou deixar exatamente como está essa configuração para a gente não mexer, tá? Vou salvar. E vamos ver como é que isso funciona lá. Ó, como está um embaixo do outro, eu vou tirar aqui para a gente também não ficar vendo esse monte de... Então, vou dar um BR a mais para separar, porque está muito colado um no outro. Pronto, vou colocar um BR a mais, já resolve aqui. Olha aí. Ó. Então, agora aparece um botão, o link. Ó. Olha a caixinha. E quando eu paro o mouse em cima, olha como é que fica. Viram que fica uma cor mais escura? Dá até para mudar a cor, em vez de deixar essa cor, colocar uma cor diferente aqui. Vamos pegar a primeira aqui, a gente pode botar uma cor mais clara ainda, assim. Pronto, deixa eu salvar. Para ver mais fácil ainda a mudança de cor. Ó. Passei o mouse em cima, muda a cor. Aperto, muda a cor. Viu que o link está funcionando do mesmo jeito?
Não existe a página do FG BR. Então tá aí, ó, todos os links já mantiveram a mesma configuração. Se eu quisesse colocar um do lado do outro, também conseguiria colocar, tá? Deixei o BR lá, mas daria para pôr um do lado do outro se não tivesse esse BR aqui também. E aí, pessoal? Tranquilo até aqui? Parte de links é isso. Nós vamos entrar numa outra parte agora, uma outra área, outras propriedades do CSS, tá? Com relação a links, são essas possibilidades que a gente pode fazer de formatação com CSS. Agora a gente vai ver algumas coisas voltadas para o layout. Então, existe uma propriedade de posição, tá? Chamada position, que a gente pode definir em que posição que a gente quer que apareça o elemento que a gente está formatando. Tá? E são 5 valores diferentes para essa propriedade position. É o static, relative, fixed, absolute e sticked. Esses valores, cada um, tá, cria uma situação diferente de como vai se posicionar o elemento que a gente está formatando dentro da janela do navegador, dentro da página que a gente está utilizando. Então, veja, tem uma coisa importante aqui, que mesmo falando desses 5, tá, todos eles vão ser posicionados de acordo com as propriedades superior, inferior, esquerda e direita. Tá? Nós temos a, a página que aparece, então eu tenho aqui a lateral esquerda, a parte superior, a lateral direita e a parte inferior. Tá? Então, o posicionamento na tela vai usar de referência essas partes. Ok? Não se preocupe muito não, que a gente vai fazer vários exemplos aqui, simulações para vocês conseguirem entender. Vamos para a posição estática, é a primeira posição que a gente vai fazer de exemplo e ver como é que isso funciona lá na página. Então, os elementos HTML são posicionados de forma estática. O padrão deles é assim, quando você põe um elemento, quando você põe o próximo, ele já está um do lado do outro. Se você coloca um BR, já está um embaixo do outro. Mas ele fica fixo, ele não é móvel, não fica se movendo de um lugar para o outro. Tá? É por isso que chama de estático, ele é parado. Os elementos estáticos, eles não são afetados nas propriedades superior, inferior, esquerda e direita. Então, ele é estático. Vamos fazer a simulação que está aqui nesse exemplo, para vocês conseguirem visualizar isso lá na prática. Vou criar uma nova página. Essa nova página eu vou chamar de posição HTML. HTML 2.5 posição. Vou pegar o CSS lá por exemplo, essa div estática que está aqui, ó, e vamos colocar o nosso código. Mesma coisa, dentro do cabeçalho, vamos criar uma tag style lá a propriedade aqui. Formatar. Dentro do body, entre o body e o barra body, nós vamos colocar o que a gente precisa. Vamos criar uma div aqui. E dentro dela a gente vai botar só assim, texto. Tá? Texto. Como aqui, ó, ele está falando que isso vai funcionar para as divs com a classe static. Então, nós estamos criando um nome para essa classe, tá? Então, a gente precisa aplicar class
static. O nome poderia ser qualquer um, tá? Tá usando static, que é o mesmo nome do position aqui, mas não tem a ver, só para a gente... Vamos mudar até aqui, vamos chamar de estático. Só para não confundir vocês. Porque esse aqui é o nome da classe. E não o valor da propriedade position. Ok? Vamos ver como é que isso vai aparecer. A princípio vai ter uma borda de 3 pixels sólidas sólida na cor verde e a posição dele vai ser estático. É isso que ele está dizendo ali. Vamos ver como é que isso vai aparecer lá. Posição, cadê? Posição, aqui. Então é isso, ó. O estático não mudou nada, praticamente. Onde apareceu a caixa, ele ficou. Ok? O estático é como se a gente estivesse usando a forma que o próprio HTML já apresenta para a gente. Mas eu fiz questão de botar o exemplo lá porque a gente vai fazer a simulação dos outros também. Vamos para o próximo. Posição relativa. Então, a posição relativa, ela é a relação do objeto que a gente está colocando em relação aos outros objetos. Como é que ela vai se comportar? Aí a gente vai definir, ela sim sofre, né, com relação à posição em relação às propriedades superior, inferior, direita e esquerda. Então eu digo em que posição eu quero que apareça a div ou o objeto X que estiver usando essa posição relativa. Olha o exemplo que está aí. Ó. Então, no exemplo, tem lá position relative, e existe aqui, ó, diferente daquela outra que a gente colocou, que não tinha, um left. O que significa left? Que ele está se baseando na lateral esquerda. Então, ele vai ficar, a posição dessa div vai ser 30 pixels com relação à lateral esquerda da minha página. Vamos colocar esse exemplo lá também. Vou usar a mesma página para a gente aproveitar e vendo as mudanças, tá? Só vou criar divs diferentes e classes diferentes também. Então, vamos copiar esse código da div aqui e acrescentar ele lá. Agora eu tenho, vamos chamar de relativa, posição relativa e a posição estática. Eu vou copiar essa div que está aqui, ó, texto, vamos chamar texto 2, texto 1, em vez da segunda ser a relativa, eu vou botar ela na primeira, tá? Relativa. Pronto. Então, o que acontece agora? Mesmo essa estando abaixo dessa, ele está dizendo que essa posição relativa vai dizer que ele vai ficar 30 pixels afastado da lateral. Vamos ver como que isso vai aparecer lá. Olha aí, ó. O estático, o que aconteceu? Tá? Eu botei texto 2 primeiro, que seria o relativo, ó, que automaticamente ele ficou 30 pixels afastado da lateral. E o segundo, como é estático, ele simplesmente desceu, tá? Em relação ao outro, ou seja, ele ficou logo abaixo o que está relativo. Se eu invertesse, vamos lá, vamos inverter a situação, tá? Vou botar o primeiro como estático e o segundo como relativo. Vamos ver o que vai mudar. Simplesmente o que é relativo ficou afastado da lateral, tá? Então, quando vocês usarem a posição relativa, você sempre tem que definir qual vai ser a posição relativa em relação à lateral esquerda, à lateral direita, à superior, à inferior,
Tá? Então, ele faz essa relação aqui com relação à posição que você quer definir, baseado em uma das laterais da janela do navegador. É importante isso. Pode ser 30 pixels, 50 pixels, aí vocês que vão definir qual vai ser a quantidade. Eu posso fazer não só, definir não só um, mas com mais de um. Então, por exemplo, eu quero definir também, ó, que no topo vai ter 100 pixels, por exemplo, tá? 100px. Então, o que vai acontecer agora? Veja que eu tenho 50 pixels aqui e 100 pixels aqui. Então, essa relatividade tem a ver com essa posição que a gente quer que apareça a div. Tá ok? Vocês vão ver que isso vai fazer sentido quando a gente for fazer o layout. Que você quer que cada área da sua página fique em determinado ponto da página. Tá? Eu tenho aqui o menu, tenho o cabeçalho, tenho o rodapé, e você quer posicionar cada elemento desse dentro da janela do site, então você precisa definir esses posicionamentos aqui. Vamos para o próximo. Posição fixa. O elemento de position fixed, tá? É posicionado em relação à janela também, assim como o relativo, o que significa que sempre vai permanecer no mesmo lugar, mesmo que a página use barra de rolagem ou coisa do tipo, ela vai ficar fixa em um determinado ponto que você definir. Esses pontos são relacionados superior, inferior, direita, esquerda, assim como relativo. Tá? Aqui embaixo tem um exemplo. A gente vai fazer esse exemplo lá também. Vamos lá. Vamos copiar do exemplo fixo. Mais uma div, uma classe aqui para fixo. E nós vamos colocar mais uma div e essa div também. Nós vamos mudar aqui para, em vez de ser fixed, vamos chamar fixo. E aqui a gente põe classe fixo. Pronto. Texto 3. E vamos ver o que vai mudar lá. Deixa eu fechar esse aqui. Olha o que aconteceu. Olha para onde veio o 3, ó. Qual a configuração que está lá? Vamos ver. Ele está dizendo o seguinte, ó, ele vai ficar fixo na base a 0 da margem inferior e a 0 da margem direita. E 300 pixels de largura, é a largura dele. A gente pode definir essas larguras aqui também, até para a gente saber a posição de todos. Então, todos eu vou botar uma largura aqui para a gente poder visualizar fácil isso lá. E não criar barra de rolagem também. Então, olha o que aconteceu. O texto 3 ficou fixo. Veja que não tem margem nenhuma aqui na direita e nem embaixo. Ó. Ele está bem na base, né? Os outros têm tá lá em cima, relativo, mas esse aqui está fixo aqui embaixo. Tá vendo? Ah, mas não tem nada, não tem BR, não tem nada. Mesmo assim, ele vai ficar aqui, sim, porque a configuração que a gente colocou foi essa, ó. 0, tá? Ele vai ficar fixo a margem 0 direita, 0 base. Tá? E o topo tá sem, não definir topo e nem esquerda. Só definir direita e base. Então, o fixo é dessa forma. Onde eu definir, ele vai ficar fixo lá. Tá? Esse aqui, relativo, ele está relativo ao objeto anterior. Então, por exemplo, ele está relativo a esse aqui, ó.
ao texto 2. Então, se eu disse que é 100 pixels, ele está 100 pixels desse objeto. Tá? Aqui, quando eu digo que está 50 pixels da esquerda, significa que está 50 pixels da esquerda do objeto que está à esquerda. O objeto à esquerda é a lateral do navegador, da janela. Então, ele está 50 pixels aqui e 100 pixels aqui. Não 100 pixels lá da parte de cima. Tá? Vamos voltar para a gente continuar. Ainda tem mais coisas para a gente ver. Então, o fixo ele é legal, porém, existe um outro mais bacana da gente utilizar quando a gente for querer deixar um ponto fixo, mas que ele se mova também. Vamos ver como é que vai ser. Ó, existe uma posição absoluta. A posição absoluta, ela vai ser uma relação vamos dizer assim, a posição de onde ela está. Se ela estiver dentro de outro objeto, é com relação a esse objeto. Se estiver dentro de uma tabela, se estiver dentro de uma outra div, aí ela vai estar absoluta em relação ao objeto que ela está dentro, ou seja, aquele objeto pai que a gente fez a relação anterior. Então, veja só. Ó, no entanto, se um elemento posicionado absoluto não tiver ancestrais posicionados, eles usará o corpo do documento e se posicionará junto à rolagem da página. Vamos fazer o teste. Os elementos posicionados absolutos são removidos do fluxo normal e podem sobrepor elementos. Então, ele pode ficar passando por cima de outros elementos que aparecem lá. Então, vamos pegar esse exemplo que está aqui para a gente poder visualizar. Vamos pegar as duas que estão aqui. Ó. Já tem uma relativa lá, mas vamos pegar mais um. Ele vai sobrepor lá. Vou pegar e copiar em cima desse aqui. Então, tem aqui uma posição relativa e absoluta. E agora a gente vai colocar aqui uma dentro da outra, tá? A gente vai pegar uma que já está relativa aqui e vamos criar uma outra div aqui dentro. Dentro da relativa, vou botar o texto 1 aqui fora. A gente vai colocar aqui uma absoluta. E aqui a gente vai botar o texto 4. Eu coloquei a absoluta dentro da relativa, tá? Para ele fazer a simulação do pai e do filho, para a gente poder visualizar isso lá. Então, vamos lá. Então, olha aqui. Ó. Vamos ver se eu consigo fazer vocês entenderem, tá? Eu tenho uma posição relativa, que tem uma largura de 400 pixels, de largura, de altura 300 pixels. Tem uma borda aqui, que é essa do texto 1, ok? E dentro dela, eu tenho uma outra div, que é essa que está com o texto 4, com a posição absoluta, dizendo o seguinte, olha, a margem da direita é 0. Olha o que aconteceu com essa margem 0. Ele ficou com 0 de margem aqui, ó. Veja que ele está fazendo essa margem 0 em relação a quem? Ao objeto pai. Não é a janela, senão estaria bem aqui, ó, né? Está fazendo em relação ao objeto pai. Tá? Ele botou uma borda aqui. Vamos colocar uma margem na base também, ó. Bottom. Vamos botar um 0 também. E aí vocês vão ver que esse espaço que tem aqui também vai sumir, ó.
Não sumiu. Só porque eu falei, né? Mas eu acho que é por causa do tamanho, tá? A largura que ele está ocupando aqui, o tamanho dele não deixa ele fazer. Está com um tamanho, outro está com outro. Deixa eu ver. 200, 200. Está com 100, está com 200. Vamos aumentar a margem aqui de 0 para 10. Vamos ver como é que vai se comportar lá. Ó. Olha aí, 10 veio para cá. 10 é muito. Vamos colocar 1. E se eu tirar? Lembra que ele falou assim, olha, se não tiver, ele vai pegar em relação à janela. Então, vamos tirar de dentro da que está relativo. E colocar ela solta. Texto 4 agora está solto aqui, ó. Não está dentro da relativa mais. Olha o que aconteceu. Ó. Vejam que ele ficou na mesma situação aqui, na mesma linha, se a gente fosse colocar a linha, né? Do que está aqui relativo, porém ele ficou aqui com a margem da direita. E se eu colocasse, tá? Deixasse aqui esse margem direita 10, como a gente tinha feito anteriormente. Olha o que vai acontecer. Viu que ele veio para cá, para dentro? O que isso significa, pessoal? Esse posicionamento absoluto, tá? Ele não leva em consideração os outros objetos, porque ele é absoluto. Ou seja, todos os outros, ó, o relativo, ele faz relação ao objeto anterior, o estático, ele é parado num determinado ponto, o fixo, ele vai para um determinado ponto fixo na janela, e o absoluto, ele fica correndo por qualquer parte da janela, passando por cima de qualquer elemento que tiver dentro da página. Ele não se importa com os elementos. Ele simplesmente se move de um lugar para outro sem se importar com nada dos elementos. Ele não tem relação com os elementos que aparecem aqui. A partir do momento que eu coloco que a posição é absoluta, pronto. Ela é a posição que eu defini e acabou. Ah, mas tem uma imagem ali, vai ficar em cima da imagem. Ah, mas tem uma tabela ali, vai ficar em cima da tabela. Tá? Esse é o tipo de posição absoluta. Não vai se importar com nenhum outro elemento que tiver na página, não. Ok? Esse tipo de posicionamento agora é o mais bacana. Eu considero o mais legal. Tá? Por quê? Porque é um tipo de posição que a gente chama de pegajoso, é uma posição pegajosa. Ela gruda num determinado ponto da janela e mesmo você usando barra de rolagem, ela continua no mesmo lugar. A gente vai fazer a simulação aqui, vocês vão ver, tá? O nome da propriedade, do valor para a propriedade position chama stick. Vamos fazer essa simulação lá. Quando vocês estiverem estudando aí, façam essas simulações, tá? Para que vocês consigam entender, façam mudanças, mudem os códigos para brincar e ver se realmente vocês conseguirem entender o que tá se propondo ali, ó. Então tem uma div nova aqui, ó, que vai ele tem duas positions, tá? Esse WebKit aqui é para o navegador Safari. Então, quando você abrir essa página no navegador Safari, esse ticket não funciona, por isso que precisa desse WebKit aqui, tá? Na frente dele. Tá? Para o Safari, isso aqui funciona. Para os demais navegadores, é esse aqui. Ok? O que estou botando aqui? Olha, é uma div chamada stick, vamos chamar de pegajosa aqui, ó.
pegajosa. E eu estou dizendo o seguinte, a posição dela vai ser no topo, tá? A zero de margem, lá em cima. E ela vai ficar fixa, independente da quantidade de texto que tiver, se tiver barra de rolagem, se usar rolagem, ela vai continuar no mesmo lugar. E a gente vai fazer a simulação aqui, tá ok? Eu vou criar uma nova div, ó. Vou botar lá embaixo e vou chamar de aplicar a classe pegajosa e vou botar um texto aqui, ó. Grudou. Só para vocês verem como é que isso vai ficar lá na página. Grudou. O que acontece? Tem texto aqui, vamos fazer assim, ó. Ah, ele não tá gerando barra de rolagem. Deixa eu acrescentar bastante texto aqui para criar barra de rolagem. Peraí. Vamos botar uma outra div vazia, sem nada de código aqui. Vamos botar texto aqui. Teste de conteúdo. E eu vou copiar e colar isso aqui. Milhões de vezes. Só para a gente descer com isso aqui e gerar uma barra de rolagem. Para vocês entenderem o que eu estou fazendo ali. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Deixa assim, tá bom. Já tem bastante texto ali. Vamos lá. Olha isso, ó. Então tá aqui o meu texto 1, meu texto 2, texto 4, já tem o grudou aqui, ó. E veja que aquele fixo, olha lá, as coisas passando por cima dele, tá vendo? Tá fixo. Ele não sai do lugar. Olha isso, ó. Agora aqui tem a barra de rolagem, vai ficar muito melhor para vocês visualizarem. Eu vou diminuir aqui para ficar melhor ainda. Presta atenção no que está acontecendo. Texto 2. Vamos mudar o conteúdo lá, peraí. Vamos falar assim, ó. Posição estática. Posição relativa. Posição absoluta. Posição fixa. E o grudou, que é a pegajosa. Ok? E o div aqui está sem nada, está sem posicionamento nenhum. Vamos ver agora se eu consigo explicar melhor para vocês todos os que a gente já viu até agora. Ó. Posição estática. Onde eu colocar ele vai ficar. Tá? Ele é fixo. É quase equivalente a não ter conformatação nenhuma. Tá? Posição relativa. Ele vai ter uma posição em relação ao objeto anterior que foi adicionado. Posição absoluta. Ele vai assumir a posição independente dos elementos que tem na página. Então, por exemplo, se eu for arrastando aqui, ó lá, tá passando por cima do outro, tá vendo? Mas ele vai ficar absoluto ali em cima, não vai mudar, não vai sair da posição que eu coloquei ele também não, tá? Olha o outro lá embaixo, a posição fixa, tá aqui embaixo, ó. Esse posição fixa também eu disse que ele ia ficar na base, ó, não sai, eu arrasto, uso a barra de rolagem, ele não sai do lugar. Conseguem visualizar isso lá? E o grudou, Jota? Esse pegajoso, o que significa? Olha o que vai acontecer. Ó. Eu disse que é para ele ficar no topo a zero. Vamos lá, ó. Ele vai ficar no topo zero. Mas ele não está no topo zero. O que significa isso? Significa que ele vai ficar zero em relação ao objeto anterior, mas se eu tiver uma barra de rolagem, ele vai ficar no topo zero. Olha lá, ó. Veja que eu vou passar o texto aqui, ó. Ó,
Olha o texto seguindo e ele não sai do lugar lá, ó. Viu que grudou, ficou aqui, ó. E eu tenho o texto descendo, olha lá, mais texto, ó. Depois ele volta para o lugar dele, ó. Viram? Esse é o comportamento, né? Das cinco possibilidades aí de formatação que vocês têm disponível. Quando que eu uso esse grudou? Quando a gente quer, por exemplo, que sempre apareça aqui embaixo um botãozinho para voltar para o topo. Eu acho que isso tem lá na minha página, não sei se vocês lembram disso. Ó, JDF, ó. Vou descendo, vou descendo, vou descendo. Cadê o topo? Linkzinho pro topo que tinha aqui. Não tem? Eu achei que tinha. Ah, aqui, ó. Olha o menu. Olha essa barrinha do meu aqui, ó. Eu vou descendo, ela não sai. Tá vendo lá? Eu passo as coisas por trás dela e ela continua. Ah, esse aqui tá usando o mesmo posicionamento, grudou. Tá? Ou tá usando o fixo também, que as coisas vão passando por cima dele ali e ele vai simplesmente ignorando, é como se ele não existisse, que ele fica aqui em cima. Deixa eu ver se tem mais alguma situação de posição. Não. Agora já é para o Z-Index. Pessoal, treinem, brinquem, tá? Esses posicionamentos que a gente viu aqui, eles são legais de fazer. Esse exemplo que eu usei com vocês aqui é muito legal para tentar fazer vocês entenderem, porque realmente não é uma coisa tão simples de visualizar e de entender, tá? Mas quando coloca dessa forma aqui, fica mais fácil, ó. O que é estático, o que é relativo, o que é absoluto, o que é fixo e mais o pegajoso, que eu acho que para mim é o mais bacana. Ó. Imagine que aqui seja o menu do site. Né? E quando você quer descer aqui vendo o conteúdo, você quer que o menu sempre esteja visível. Então, lá, tá lá, sempre visível. Eu desci lá para o final da página e o menu continua visível aqui. Imagine se não fosse dessa forma, se fosse tipo com essa posição relativa, o menu tivesse aqui, quando eu uso a barra de rolagem, pronto, o menu sumiu. Ó. Já não vejo mais o menu do site. Então é por isso que existem essas formas de posicionamento para a gente poder treinar. Então vamos agora para uma outra coisa bem interessante, tá? Chamada de propriedades e index. Essa propriedade ele é usada para você definir uma ordem de empilhamento das coisas. Na verdade, não é bem empilhamento, é como se você quisesse colocar uma coisa na frente da outra. Tá? É possível fazer isso. Eu fiz isso naquele exemplo do simulador de cores. Tá? Eu vou mostrar para vocês lá. A gente vai pegar esse exemplo aqui para fazer também, mas a gente consegue visualizar isso já naquele simulador. Esse exemplo aqui tá falando o seguinte, ó, se você quiser que todas as imagens do seu site fiquem atrás do texto, então você bota aqui uma z-index negativa, viu que ele está usando o -1? Tá? Então, a posição absoluta e tal da imagem, o IMG, e está colocando ali atrás de tudo que tiver no site. Tá? Essa é a situação de empilhamento. Vamos visualizar lá para mostrar para vocês. Ó. Deixa eu abrir aquele links CSS que a gente abriu agora há pouco. Simulador. Olha aqui no simulador. O que acontece? Eu tenho uma caixa preta aqui, ó, e eu tenho essa caixa que está com as cores aqui, que está em cima. Conseguem ver que está em cima do outro? O preto fica atrás. Então, é como se eu fizesse isso. A caixa preta está com z-index -1 e os outros estão com z-index normal. Eu posso ainda manter esse que está aqui e colocar esse outro vermelho com z-index 1 ou 100 ou 10 para ficar na frente. Tá? A ordem do empilhamento que a gente quer colocar das coisas. Vamos fazer um exemplo para a gente ver a simulação direto lá no código também, tá? Então, vou criar um novo arquivo. Vou chamar ele de
z-index .html, HTML5, vamos chamar de empilhamento. Empilhamento. Beleza, vamos pegar o exemplo que está lá. Está usando o img com z-index-1. A gente vai seguir exatamente o exemplo que está lá. Então, style. Todas as imagens vão ficar atrás de qualquer coisa que tiver no site. Então, a gente vai pegar e colocar uma imagem aqui para a gente poder brincar e fazer os testes. Eu vou colocar um texto dentro de uma div qualquer. Aqui, ó. Texto aleatório. Vou copiar e colar mais algumas vezes aqui também, igual no outro, para a gente poder brincar. E aí é o seguinte, ó. Então eu tenho uma div com um texto, não apliquei ainda, não tem imagem nenhuma, tá? Eu vou atualizar, vou salvar só para a gente ver esse z-index lá sem nada. Então tá só o texto, conseguem ver? Aí eu vou vir aqui agora, o seguinte, ó. Quando eu colocar uma imagem, essa imagem vai ficar com a posição absoluta. O que significa posição absoluta? Vamos ver se vocês entenderam o que significa posição absoluta. Fala aí para mim no chat. Ninguém chuta? Posição absoluta. Como é que vai acontecer? O que vai acontecer? Como é que vai ficar? Não? Mágica? Não, pessoal. Vamos lá. Posição absoluta. Tá? O nome já diz. É fácil essa, principalmente, né? Ela é fácil de identificar. Por quê? Porque quando você fala absoluta, ela vai ser absoluta em relação aos outros elementos. Ou seja, ela não vai se importar com nada, nenhum elemento que exista na página e vai ficar na posição que você colocar. Ele está dizendo aqui que a posição é 0 de margem à esquerda, 0 de margem à direita, o que significa que vai ficar no canto superior esquerdo, certo? Então, vamos colocar uma imagem aqui, ó. MG, SRC, está na pasta imagens, pegar o nosso fantasminha de sempre e vou botar encerrado aqui. Veja que esse estilo de CSS vai ser aplicado a todas as imagens que tiver na nossa página. Nós só temos essa. Então, ele já vai pegar a imagem do fantasma e vai botar atrás desse texto. Eu vou mudar aqui, tá? Só para vocês visualizarem, antes de aplicar o CSS, como é que ficaria. Vamos lá. É o z-index. Esse. Então, olha como fica. Ó. Eu tenho o texto aqui e tenho a imagem aqui. Então, a imagem está normal, certo? Texto aqui, imagem embaixo. Aqui, quando eu aplicar e falar, olha, todas as imagens vai usar esse CSS, estou dizendo, vai ter a posição absoluta, o que significa que a imagem ficaria em cima do texto, certo? E também que ela vai ficar a margem 0 do topo e da esquerda, o que vai fazer ela ficar bem nesse cantinho aqui, ó. Porém, eu estou botando um z-index de -1. O que significa que ela vai ficar atrás de qualquer elemento que tiver na página. Então, ela vai para trás do texto.
Vamos salvar isso aqui e visualizar. Ó. Olha o que aconteceu. Ó. Ela veio para o canto e veja que o texto agora está por cima dela. Vamos colocar uma propriedade para div aqui para a gente visualizar. Botar uma cor de fundo, algumas coisas a mais que a gente pode colocar aqui. Por exemplo, background color. A gente pode, inclusive, botar um RGB, né? RGBA. A gente põe aqui 10, 25, 100 e um alfa de 80%. Na verdade, o alfa é de pontos, né? Vou botar 0,8. Pronto. 0,8. Olha aí o que acontece. Ó. Aquela cor que ficou lá é um azul. Vamos botar a cor do texto aqui, ó. Então, a cor mais próxima aqui do branco. Então, olha aí. Então, agora está claro de ver, né? Ou seja, a imagem foi para trás de qualquer elemento que tivesse. Se eu botar um outro elemento aqui do texto, ó. Vamos botar aqui um H1, um título. Teste de elementos. Deixa eu salvar, que eu não salvei, né? Veja que o elemento veio para cá, ó, teste de elemento. Continua em cima da imagem, ou seja, a imagem vai ficar no fundo na posição que foi colocada, 0 e 0, tá? Absoluto, ou seja, não se importando com os outros elementos, ok? Então, o z-index ele é usado para quê? Para quando você tem vários elementos e você quer definir uma posição de um com o outro. Tem gente que usa, inclusive, para a questão de segurança. Como é que faz isso, Jota? Vamos supor que você quer colocar uma div que vai tampar toda a página, transparente, tá? Ninguém vai ver. Só que você vai colocar um bloqueio para a pessoa não vir aqui e clicar com o botão direito para copiar nada do código, não ver código-fonte, não conseguir copiar nada da sua página, por exemplo. Tem gente que faz isso por questão de segurança. E é uma div que vai ficar na frente de todas as outras, tampando qualquer coisa que tiver ali. E, como ela vai ficar transparente, não vai influenciar na visão, na visualização do que tem atrás. Tá? A gente pode criar várias situações com o z-index. Deixa eu fazer uma simulação para vocês visualizarem aqui, tá? Uma coisa bem mais bacana para a gente poder ver. Eu vou mudar tudo isso aqui, ó. Tá? Vou tirar essa div aqui. A gente não vai usar essa div aqui também, não. Pronto. Nem imagem, né? Deixar só uma div ali, depois a gente vai mudar ela. O que eu quero fazer aqui? Eu vou criar aqui, ó, div1, tá? Uma classe mesmo. Então, classe div1. Sem posição absoluta, nem nada. Simplesmente a div1. Então, vamos botar a posição... Vai deixar a posição absoluta mesmo. E a gente vai mudar só essas margens aqui e esse Z aqui, ó. Tá? Então, o div1 vai estar dessa forma, div2 de outra, div3 de outra. Vamos criar 3 divs diferentes, 3 classes diferentes. Isso vai ficar mais fácil de vocês entenderem. E aqui eu vou colocar um background color para cada uma. Vou botar um RGBA. 10, 50, e o alfa todos vão ser 0,7.
Aqui tá um preto. Não ficou legal o preto, não. Vou botar 130, pronto. Com um negócio mais escuro. Vou colocar um background diferente em cada um. 180, 180 e aqui eu vou botar 100. E aqui eu vou colocar 160. Pronto, cores diferentes. Qual é a questão agora? Então, todos estão na mesma posição e estão com o mesmo z-index, tá? Eu vou mudar a posição de cada um deles em relação à lateral esquerda. E vou definir uma com a largura também, a altura e largura. Então, width eu vou botar 200 px e height 200 px quadrado. Olha só. Então, eu tenho aqui agora 3 classes, div1, div2, div3. Todos têm o mesmo z-index. Todos têm a mesma altura, largura, tá tudo igual, tá? E todos estão na mesma posição, 0, 0. E vou colocar aqui as divs, tá? Sem conteúdo, sem nada. Só as divs vazias mesmo. Vão ser 3 divs, cada uma com uma classe diferente. Então, essa aqui vai ser a classe div1. Div2, já a gente para para o intervalo. Div3. Olha o que vai acontecer. Uma em cima da outra, tá? Por quê? Estão na mesma posição. Vamos mudar a posição. A primeira vai ficar do mesmo jeito, a segunda vai ficar 100 pixels e a terceira vai ficar 150 pixels. Vamos ver o que vai mudar. Tá lá. Em relação ao topo, eu vou colocar a segunda 50 pixels e a terceira 70 pixels. Vamos ver agora. Ali. Então, eu tenho aqui ó, uma em cima da outra. Só que a ordem que está aqui é a ordem que está lá. Todas estão iguais, ó, Z1, Z1, Z2, Z3. O que eu vou fazer? Eu vou colocar invertido. Tá? Então, a div3 vai ser a que vai ficar por trás agora. Ela vai ficar com -1. A div2 vai ficar com 1. E a div3 vai ficar com 2. Agora eu mudei a ordem. Ó. E o que aconteceu? A div, que é a última, foi para trás. Essa veio para frente dessa. E essa veio para frente de todas elas. Então, esse Z indica esse posicionamento, na frente e atrás, na frente e atrás. Certo? Ficou claro aí? Os nomes das cores. Acho que a gente vai brincar com mais cores. Eu estou pegando aleatoriamente ali, Gabriel. Pessoal, vamos fazer um intervalozinho bem rápido. 5 minutinhos e a gente volta. Pode ser, que a gente já está aqui há bastante tempo, né? Ainda tem algumas coisas para a gente poder ver de layout, mas a gente já avançou bastante. Então, 5 minutinhos, tomar água, banheiro, daqui a pouco a gente volta. Falou! Continuando a nossa aula, a parte de z-index é usado basicamente para quando a gente realmente quer colocar um elemento na frente do outro. Vocês vão ver que vocês vão poder usar isso bastante, tá? Tem um exemplo aqui que já bem parecido com essas caixas que a gente fez ali agora. Como eu já fiz lá, a gente vai passar batido aqui, tá? Depois vocês podem executar esse exemplo. E agora vamos para uma revisão rápida aí sobre layouts e eu vou aproveitar e utilizar os recursos, né, que a gente já trabalhou agora sobre posicionamento, sobre
links e tudo, para a gente poder criar esse layout que está aqui. Ó. Então, o layout do site ele é definido e normalmente você tem essas áreas aí, cabeçalho, menu, área de conteúdo, rodapé, e esse menu pode ser posicionado em lugares diferentes também. E isso vai de acordo com o layout que vocês escolherem para o site de vocês. Então, o que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou pegar esse layout, a gente vai fazer esse layout aí, usando o CSS, usando as propriedades CSS que a gente já aprendeu até agora, e para que vocês tenham esse exemplo prático do layout já gravado aqui, quando vocês precisarem, eu não lembro como é que é, volta nessa aula, nessa última aula de CSS e dá uma olhada nessa última parte do conteúdo de CSS que eu vou estar passando para vocês, que é sobre layout. Uma coisa legal que eu vou explicar para vocês também, aproveitando, é como deixar esse layout aí responsivo. Se eu abrir no celular, se eu abrir num tablet, ele já se adequar a esse dispositivo que estiver sendo utilizado. Se estiver usando o computador, vai aparecer de uma forma, e se estiver usando um outro dispositivo, um celular, alguma coisa, ele já se adaptar ali, adaptar esse conteúdo ao dispositivo que está sendo utilizado. A gente já vai ver essa coisa nova também, que é com CSS que a gente faz isso, beleza? Então, vamos por partes aqui, ó. A primeira parte é o cabeçalho. Então, normalmente o cabeçalho ele fica na parte superior da página, né, lá em cima. Normalmente você utiliza ele para colocar uma logomarca, uma imagem, um banner, alguma coisa que você queira que fique aparecendo ali. E normalmente também abaixo desse cabeçalho já entra o menu. Vamos ver como é que a gente faria para colocar esse cabeçalho. Aqui tem um código de exemplo que a gente vai seguir e construir a nossa página, que vai ficar com aquele layout exatamente a partir do zero, pegando esses exemplos que estão aqui. Tá ok? Vamos fazer aqui. Ó. Se vocês quiserem fazer junto comigo, vocês vão fazendo e vão me dizendo aí se está dando certo. Tá bom? Vamos lá para o nosso VS Code. Então, aqui no VS Code eu vou criar uma página nova também e vou chamar ela de layout. Layout.html. Já tem um, né? Já tem um. Deixa eu criar outro, então. Vamos chamar de página. Só página. .html. Pronto. Ela vai ser uma página HTML5. E eu vou chamar o título aqui de layout. Layout site. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o nosso código de exemplo aqui, ó, do cabeçalho. Tá? Primeiro, a classe CSS. Vou vir aqui, ó, dentro do meu read. Então, eu já tenho aqui, ó, uma classe para o cabeçalho, onde diz uma cor de fundo, o alinhamento do texto e um espaçamento. Por enquanto, só isso. Depois a gente muda o que tiver que mudar mais. Eu vou vir aqui, eu também tenho um código para essa div, usando essa classe. Vou vir aqui e colocar esse outro código de exemplo no cabeçalho. Ó. Então, eu vou ter lá, ó, aplicando a classe read. Em vez de botar em inglês, vamos botar cabeçalho mesmo. Cabeçalho. Aí.
Então, por enquanto, a nossa página está sendo criada e ela só tem o cabeçalho. Tá? Vamos ver como é que isso vai aparecer lá? Então, eu chamei de página. Então, está aqui o cabeçalho. Ó. Depois a gente pode até colocar uma bordinha ou uma cor um pouco mais escura para facilitar a visualização. Vamos botar um cinza mais escuro um pouquinho, ó. Aqui. Um pouquinho mais escuro, pronto. Em vez de ser o F e o A. Olha lá. Só para vocês visualizarem melhor, tá? Então a gente vai montando o nosso layout de página usando esses recursos que a gente está vendo aqui, ok? O que tem esse read? Apenas um background, um textline e um padding, tá? Um espaçamento do texto com relação ao restante. Tá aí. E agora, Jota? Vamos lá, vamos continuar. Próxima parte do nosso layout, tá? Depois de fazer o cabeçalho, nós vamos fazer o menu de navegação. Aquela área do menu. A área do menu também tem um código de exemplo. Tá? A gente simplesmente vai copiar de lá e colar. Vamos lá. Ó, o menu, tá? Ele normalmente fica logo depois do cabeçalho. Seja ele vertical ou horizontal. No caso aqui, ele vai estar em horizontal. Vamos lá para o nosso código. Vou colocar a propriedade aqui, ó, as classes utilizadas, tá? São duas classes, na verdade, três classes. Uma para determinar como vai funcionar, que cor que vai ter essa área de navegação ali, esse menu. E mais dois para os links, ó. O A e o Over, tá? Já está prontinho. O que tem aqui de configuração? Um background, um overflow para hidden, tá? Não vai influenciar isso aqui no visual. Um display block para ele aparecer a caixinha, um alinhamento ao centro, um texto de cor branca, não tem decoração no texto para o A, um espaçamento aqui. E para o over ele vai botar um background claro e a letra escura. Então ele vai inverter a situação que está lá, tá? Então, vamos ver como é que isso vai funcionar. Vamos pegar o restante do código, ó. Esse div aqui do top nave e colocar logo depois o cabeçalho. Formatar. Veja que eu estou colocando as partes exatamente como está lá, tá? Na ordem, ó. Primeiro o cabeçalho, depois a barra de navegação, que é o menu, as classes necessárias, ó. Uma classe para o conteúdo da barra de navegação e mais duas para configuração do link que a gente aprendeu hoje, inclusive, né? Vamos ver como é que vai aparecer isso lá? Olha aí, ó. Olha o nosso site tomando corpo, tá? Então, eu já tenho os links, olha aí, passando o mouse em cima, olha como é que está aparecendo, ó. Ele muda a cor do fundo para mais claro e a cor do link, do texto do link para preto, ó. Já que o fundo está ficando escuro, então a cor da letra tem que passar para uma letra... já que a cor do fundo está ficando clara, a cor da letra tem que ser escura, senão não apareceria, né? Ia sumir a palavra link ali. Inclusive, a gente pode mudar, botar uns menus mesmo, vamos chamar assim, sei lá, início, aqui, sei lá, notícias, e o outro aqui, dicas, exemplo, tá?
A gente poderia até colocar mais. Vamos botar aqui, ó, fotos. Fotos. Vamos botar mais um aqui, ó. Então, acrescentei mais alguns menus. Olha aí como é que tá ficando. Viram? Tomando forma. Nosso site aqui com um layout específico. Bom, e agora, Jota? Vamos para o próximo. Vamos ver o que tem agora depois da barra de navegação. Vem a parte de conteúdo. Tá? A parte de conteúdo, vocês podem utilizar colunas para poder estar separando o conteúdo de vocês. Aí, quais são as formas de você utilizar? Pode colocar tudo dentro de uma coluna só, como se fosse aqui uma área que pega toda a largura da janela para trazer o conteúdo. Você pode colocar duas colunas, tá? Separar com suas duas áreas específicas para trazer informações diferentes. Ou pode também utilizar três colunas, tá? Onde você organiza três informações diferentes. O que a gente vai estar fazendo? Até coloquei aqui, ó. Tá? Inicialmente vai ser três colunas. Se ele mudar, se ele mudar de dispositivo, em vez de aparecer três colunas, vai aparecer duas ou uma coluna só, como se ficasse uma embaixo da outra. As informações, os retângulos que estão um do lado do outro, vão passando um para baixo do outro, para poder aparecer a informação de acordo com o dispositivo que ele estiver utilizando, celular, laptop ou tablet, ou um computador, como está aqui o desktop. Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu criei aqui o conteúdo, tá? A parte de CSS para a gente ver isso funcionando. Coloquei os comentários e eu vou explicar para vocês também. Então, a ideia é criar um layout com três colunas e essas três colunas vai aumentar, vai reduzir para uma coluna para as telas que são pequenas. O que determina, o que ele consegue identificar, como é que o meu site consegue identificar que o dispositivo é o dispositivo com a tela menor e ele muda essa formatação? É isso daqui, pessoal, chama @media, tá? Esse @media que tem aqui embaixo, que é novidade para vocês, eu posso definir qual vai ser o tamanho máximo, a largura máxima em pixels para ele mudar. Então, por exemplo, ó, e aqui tem Media Screen End, ou seja, máximo de largura 600 pixels. O que significa isso? Quando eu abria meu site com um navegador, uma janela, um dispositivo, que a janela fique menor que 600, passar para 599 pixels, o que ele vai fazer? Ele vai mudar a classe coluna. Ó, a classe coluna que está aqui está colocando 33,33% para cada coluna que está lá. Quando ele abrir com um dispositivo menor, com a tela menor, olha como vai ficar. Ele vai passar para 100 pixels, o que significa que cada coluna vai ocupar a largura toda da janela. E aí vai ter que ficar uma embaixo da outra. Ele não vai tentar apertar para caber as três dentro da janela. Ele automaticamente vai passar uma para baixo da outra. Tá? Mas aí o que vocês precisam entender com relação a esse @media? Significa o seguinte: quando eu definir aqui, olha, quando o dispositivo for menor do que 600 pixels, ele vai sobrepor essa propriedade width na classe column, que é a classe que a gente já tem ela lá fora. Então, é como se eu estivesse criando uma outra classe com a formatação diferente do jeito que eu quero, que vai sobrepor a classe que existe lá em cima quando o dispositivo for menor, quando a tela for menor. A gente vai conseguir ver isso funcionando também. Vamos lá.
Então, vamos para a parte do conteúdo. Ó. Eu vou copiar as classes que estão aqui. E vamos levar para o nosso CSS lá, dentro da minha página. Formatar. Então, o que eu tenho aqui do layout das colunas? Ó? Eu crio uma classe column, onde vai ter um float left, que significa o quê? Que as caixinhas vão ficar uma do lado da outra, tá? Uma à esquerda da outra. A largura da caixa vai ocupar 33,33% da página, ou seja, vai caber 3, porque pegando 100%, né? Cada uma vai pegar 1/3 da página. Criei também uma linha para eu determinar como que vai aparecer o conteúdo também dentro da caixa. E ainda vi o seguinte, olha, a parte do responsivo, do layout responsivo, isso aqui, ó. Então, ele vai estar 3 colunas, porque vai pegar 33%. Quando o dispositivo for menor que 600 pixels, ele vai ocupar 100%, ou seja, cada caixa vai ocupar 100% da minha janela. Enquanto ele não diminuir desse tamanho, ele vai ficar pegando essa configuração. Quando diminuir, ele vai passar para essa. Ok? Vamos fazer o teste lá, ainda tem mais coisa para copiar. Esse aqui é o texto das colunas. Ó. Botei um monte de texto aleatório para a gente poder ver o texto lá dentro mesmo, tá? Vou copiar. Logo abaixo da div do menu, ó, eu vou colar. Aqui já está com as classes, tá? Row e column, tá? Então, eu tenho uma linha, que é esse cara aqui, ó. Uma linha. E tem uma coluna, ou 3 colunas, ó. Column, column e column. Cada uma vai ocupar 33% da minha página, da minha linha, né? Vou salvar, vamos formatar também. Vou salvar e vamos ver isso funcionando lá. Entenda o seguinte, ó. Essa é a formatação do colo normal, da coluna. Essa é a formatação da linha, tá? Para essa linha aqui. E ele só vai aplicar isso aqui quando a janela for menor que 600 pixels, tá? A gente vai conseguir simular aqui? Vai conseguir. Então, vou salvar. Vamos visualizar lá na janela como é que isso vai funcionar. Olha como está aparecendo, ó. Consegue visualizar as 3 colunas? Elas têm a mesma largura, tá? Pegando 33%. O que acontece? Se a gente reduzir aqui, ó, diminuir, veja que ela vai se adaptando, ó. Tá vendo? Elas continuam ocupando os mesmos 33%. Só que quando ela ficar menor que 600 pixels, olha o que vai acontecer. Ó, ficou menor que 600 pixels. O que aconteceu? Ficou uma embaixo da outra. E ele agora criou essa barrinha de rolagem aqui, ó. Viu que uma passou para baixo da outra? Porque a largura ficou menor que 600. Quando eu for aumentando aqui, ó, e chegar a 600, olha o que aconteceu. Passou para 3 colunas de novo. Viram isso? Ó, 3 colunas. Vou diminuir. Chegou a 599 pixels. Passou uma para baixo da outra. Isso é responsividade, tá? Quando você, se você acessar essa página ou acessasse essa página do seu celular, ia ficar uma coluna embaixo da outra automaticamente. Por que que aparece? Por que que ele faz isso? Por causa dessa propriedade que a gente colocou aqui, ó. Tudo que tá, todas as classes que estiverem, ou toda a formatação CSS que tiver aqui dentro, eu posso inclusive criar outras, tá? Aqui, ó. Ele vai aplicar essa formatação quando tiver um dispositivo que a tela seja menor que 600 pixels. Esse é um padrão, Jota, de colocar max width de 600? Sim, tá, pessoal? 600 pixels. Por quê? Todos os celulares vão ser menor que 600 pixels.
Os tablets, a maioria é menor que 600 pixels. Então, a pessoa já vai ver com aquele formato. O que está faltando agora para o nosso layout de site aqui para completar? Está faltando o rodapé. Tá? Tá faltando basicamente o rodapé. Se a gente diminuir um pouco aqui, vai ficar melhor, né? Para visualizar aparecendo o que realmente estava lá. Tá faltando o rodapé aqui, ó. Então eu tenho o cabeçalho, eu tenho o menu, eu tenho as colunas com os conteúdos e tá faltando quem? O rodapé. Então vamos voltar lá para a nossa apresentação para a gente continuar. Então o texto está aí e agora é o rodapé. Então, o que que normalmente você coloca no rodapé? Normalmente no rodapé, ele fica lá embaixo, tá? No final. E ele tem informações sobre redes sociais, sobre o copyright, informações legais de quem tem direitos autorais do site, quem desenvolveu, e informações de contato, e-mail, telefone, link para as redes sociais, tudo é colocado onde? No rodapé. Então, isso é um padrão? É um padrão. Por quê? As pessoas, quando acessam os sites, a primeira coisa, eu quero ver o telefone dessa empresa. Eles vão lá para o final e olham o rodapé para achar o telefone da empresa. Vamos colocar esse código do rodapé lá, tá? Para a gente poder visualizar o rodapé do nosso layout que a gente está criando agora. Então, tá aqui, ó. É uma classe chamada footer. Pode ter outro nome? Pode ter outro nome, não tem problema. Eu vou colocar aqui, ó, para ficar fora do arroba mídia aqui. Então é um footer que vai ter alinhamento ao centro, padrinho de 10, tá? E vamos colocar o outro código também da div lá do footer. Fica depois do conteúdo aqui que está sendo exibido. Vamos formatar. Vamos chamar de rodapé em português, né? Rodapé. A cor que está lá também vai estar bem clarinha, então vamos mudar essa cor aqui para a mesma que está lá no cabeçalho. Essa mesma cor, mas um pouco mais escura. Pronto. Vamos visualizar como é que está? Olha aí o rodapé. E aí você pode ainda usar o que a gente aprendeu hoje. Olha só, se eu diminuir o tamanho da janela, vai ficar bem parecido com aquele layout que estava lá, que eu estava no print lá a imagem lá na apresentação. Porém, você fala assim, mas o rodapé não fica lá embaixo, você não quer que o rodapé fique lá embaixo? A gente pode aprender, mudar com o que a gente aprendeu hoje. Então, por exemplo, lá no footer, a gente pode vir aqui e fazer o seguinte, ó. Position a gente pode usar um fixed bottom 0. O que vai acontecer com isso? Ele vai ter uma posição fixa e ele vai ficar lá no final da página, tá? Com margem 0 da base da parte inferior. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Ó. Em vez de ficar aqui, ele tem que vir para cá. Olha aqui, ele veio. Só que aconteceu. Como ele lá não tem largura, ele pegou e ficou aqui, no cantinho. Então a gente vem aqui e define também uma largura. Width 100%. Aí, veio para cá para baixo. E eu posso ainda colocar left, uma borda à esquerda também, 0. Ele fica bem coladinho aqui à esquerda. Pronto, pegou toda a lateral, não tem mais espaço. Isso pode ser feito em todos os que estão aqui, ó. Tá? Pelo menos essas bordas aqui a gente pode mudar.
As margens lateral, esquerda, direita, a gente pode sair mudando. Então, por exemplo, lá no cabeçalho, a gente pode ir lá e falar o seguinte: o cabeçalho também vai ter uma posição fixa. Também vai ter uma largura de 100%. Vai ter uma margem da esquerda zero, só que em vez de ser bottom zero, vai ser topo zero. Olha aí, ó. Só que se a gente botar fixo, ele não vai. O menu sumiu, tá vendo? Aí é onde vocês entram com as coisas que vocês aprenderam. Vamos botar aqui relativo em vez de fixo. O relativo ele não usa lá ele não aplica as margens, né? Vamos botar então estático. E não aplica a margem. Em vez de botar com margem e botar a posição, então a gente vai, em vez de botar isso aqui, a gente coloca margem, né? Margem topo zero e margem left zero também. Nada. Ele não vai aplicar no cabeçalho assim também, não. Eu acho que é por causa do padinho. Bom, vamos deixar assim, que a gente já viu que depois pode mudar toda a relação de posição, tá? O rodapé já está fixo, isso que é mais importante. Ou seja, eu posso encher de conteúdo aqui e o rodapé vai continuar aqui embaixo, tá? Quando a gente usar a barra de rolagem aqui, quando tiver bastante conteúdo, ele vai aparecer da mesma forma. Vamos ver se isso, olha lá como é que tá. Diminuir, diminuir. Olha o rodapé fixo, ó. Tá vendo? Olha lá. Viram? Pessoal, dúvidas, perguntas? Essa parte do layout, vocês vão usar ela para montar o layout de vocês quando a gente estiver construindo os sites de vocês aí. Aí eu vou. Vamos ver se todo mundo vai poder participar. Eu vou perguntar lá no grupo. Se a gente tiver aula na terça da semana que vem, eu só vou fazer essa aula na terça se todos puderem participar. Vou encerrar aqui a gravação. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que se quiser deixar gravado? Tem? Então, encerrando então a gravação.